Olá! Começa agora o programa Questão de Ordem, um espaço para você conhecer melhor os projetos e demais trabalhos realizados pelos vereadores de São José do Rio Preto. E nesta edição, eu recebo o vereador Felipe Alcalá, do PL. Vereador, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Vivian, agradeço toda a TV Câmara pela oportunidade, né? Todo político, acho que o que ele mais ama fazer é falar. Então, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar, explicar aquilo que a gente tem feito pela cidade, cada um dentro da sua margem de atuação, eu aqui no Legislativo, isso é muito importante, né? A gente consegue levar informação para as pessoas e o que está acontecendo de fato aqui no Poder Legislativo dentro de São José do Rio Preto. Então, muito obrigado a você por estar aqui fazendo essa entrevista, toda a TV Câmara por nos proporcionar participar de momentos como esse aqui. A gente que agradece. Vereador, começo falando dos projetos do senhor que estão tramitando aqui na casa e começa especialmente pelos que abordam ali a área de saúde. O senhor tem uma proposta que obriga a prefeitura a fornecer de forma gratuita um equipamento para pacientes com diabetes tipo 1, um aparelho de monitoramento. Que tipo de aparelho é esse e por que ele é tão importante para alguns pacientes? Veja bem, a diabetes tipo 1 é um tipo de diabetes em que nós recebemos, logo no início do nosso mandato, cerca de 3 a 4 pessoas ali no gabinete falando da importância desse equipamento que mede a glicose. E aí a gente foi buscar referência de projetos de leis que existem em outras cidades, até porque a gente pega aquilo que dá certo em outros lugares e Exato, modelos, né? Exatamente. E apresentamos para esses pacientes, essas pessoas que foram ali, né, nos questionar, falar o que poderia ser feito, eles gostaram da ideia, e é um equipamento que mede a glicose. Então, ajuda demais as pessoas que fazem esse tratamento, é uma forma do poder público ajudar, participar da vida dessas pessoas com um pouco mais de atuação e facilitar a vida delas. Diabetes é uma doença crônica, né? A pessoa ela inicia um tratamento, a partir do início desse tratamento, ela, entre aspas, ali não tem mais cura. Então, quanto o poder público puder ajudar, certamente essas pessoas agradecem e é um equipamento muito importante. Eu espero nas próximas sessões aí ter o projeto aprovado. Na legalidade, no mérito aqui na casa e depois sancionado pelo nosso prefeito. E parece que esse é um aparelho moderno que ele inclusive fornece alerta automático ali para o paciente de acordo com a taxa, né, da glicose, né? Exato, ele faz com que a vida desse paciente seja muito mais fácil e quem está fazendo o tratamento usa da tecnologia do aparelho para ter um tratamento mais eficaz, mais assertivo. E aí, novamente eu digo, o poder público entrando, né, em parceria com as pessoas e ajudando de fato, melhorando a vida daquela pessoa de fato, através desse equipamento que a gente pode fornecer aí através do município. Vereador, ainda na saúde, uma outra proposta, esta já foi inclusive debatida em primeiro turno aqui e aprovada, estabelece aí um prazo máximo para tempo de espera para agendamento de consulta eletiva aqui no município, nas unidades básicas de saúde, né? Qual que é o tempo que o senhor estipula no projeto e também de onde vem essa demanda? Foi a partir também de reclamação de munícipes? Vivian, eu sempre digo que saúde não espera. Então, nós sabemos a demanda do município, nós sabemos a dificuldade financeira do município, só que eu acho que acima de qualquer coisa está a vida das pessoas, está a saúde das pessoas. No projeto, nós estipulamos prazo de 30 dias para consultas clínicas e eletivas, de uma maneira geral, e ali dentro tem uma característica especial para 15 dias em alguns casos, que vamos colocar aí como se fosse uma fila preferencial, para facilitar o entendimento de quem está nos ouvindo. Mas, no modo geral, 30 dias, ou seja, fui até o BS, fiz ali o cadastro, solicitei uma consulta, no prazo de 30 dias essa consulta tem que estar agendada. E por que isso veio em pauta? Porque nós fizemos isso. O munícipe, ele nos procura muitas vezes falando que está demorando 8 meses, 5 meses, e às vezes o que isso acontece? Isso gera uma piora no tratamento dele. Às vezes algo que era simples acaba causando mais transtornos pelo tempo de espera. Então, acho que a gente precisa, primeiro, trazer uma solução e depois a gente começar a buscar recursos e ferramentas para que tudo isso venha a entrar em pauta. É um projeto que teve a sua primeira votação aprovada na Câmara, pela legalidade. Acredito que nas próximas sessões a gente já vote o mérito disso e é o tempo que tenho para tramitar com o governo, para tramitar com o prefeito, para que isso seja sancionado, para que a gente consiga encontrar uma maneira de facilitar a vida dessas pessoas que estão indo lá buscando uma consulta. Não é uma fila de supermercado, é uma fila médica, é a saúde daquelas pessoas. E os princípios que me norteiam quando entrei na política é esse, é melhorar a vida das pessoas, é ajudar a vida das pessoas.
Então, vejo que a saúde é o principal ponto de nós fazermos isso. Eu, recentemente, enfrentei dentro da minha casa um problema com a minha mãe, foi diagnosticada com leucemia mieloide crônica. Graças a Deus, é um tipo de leucemia que a gente já tem um tratamento bem avançado, né, bem tranquilo. É considerada como se fosse uma diabetes, ela toma uma medicação ali todos os dias e vai viver praticamente normal para o resto da vida. Porém, a saúde não espera. E aí, o que nós faríamos? Graças a Deus, ela teve sim um trâmite ali, ela não tem plano de saúde, mas pelo caso teve muito uma celeridade. Ágil, né? Porém, a gente vê a importância disso. E aí, logo que eu tive esse diagnóstico, eu fiquei ainda mais convicto de que realmente a gente precisava colocar um projeto nesse sentido na nossa cidade. Aí protocolamos na casa e já tivemos a primeira vitória, certamente de muitas outras que virão em cima desse projeto, que foi sua aprovação na legalidade. E naquela fila que o senhor chamou quase de preferencial, nós temos crianças, idosos, pessoas com deficiências, gestantes e lactantes, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com TEA, justamente porque às vezes elas estão numa condição mais vulnerável, né? Com certeza. E aí a gente precisa trazer ainda mais dignidade para elas. Então, esse tipo de tratamento dentro dos 15 dias é, na verdade, respeitando essa maior vulnerabilidade e dando ainda mais celeridade no processo da consulta, seja clínica ou eletiva. Vereador, uma outra proposta concede isenção na tarifa do transporte coletivo aos doadores de sangue. A gente tem apelo do Hemocentro aqui de Rio Preto, quase que semanal, sempre informando a condição crítica, muitas vezes, do banco de sangue, desses estoques, né? Como é que funcionaria isso? Como é que, por exemplo, sendo aprovado, como é que eu poderia, por exemplo, se eu fosse uma doadora de sangue, se eu sou doador de sangue, buscar essa isenção? Como é que seria esse trâmite? Através de um cartão, através de uma informação vinda dentro do próprio Hemocentro. Inclusive, a gente tem tramitado uma ideia sugerida por um dos repórteres da CNN aqui da nossa cidade, Marcelo, que trouxe uma ideia para ser implementada no projeto, a qual nós estamos avaliando para que a gente coloque no projeto, porque melhora, e aí sim ele venha para votação na casa. Mas é algo buscando justamente aumentar o banco de sangue do Hemocentro. Recentemente, nós tivemos a maior baixa da história do banco de sangue do Hemocentro. E nós sabemos que quando a gente dá isenção na tarifa de ônibus, a gente faz com que as pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade saiam de suas casas. Nós temos visto o resultado disso no domingo, onde o prefeito colocou tarifa zero e a gente teve um aumento. Um movimento de igrejas, um movimento de pessoas vindo ao centro da cidade. Enfim, é natural. Às vezes aquela família que tem um pouco mais de dificuldade, infelizmente, precisa segurar aquele valor da passagem no fim de semana, acaba fazendo falta quando somado em todo mês. A família toda, por exemplo, se sai de ônibus. Exato. E quando a gente coloca uma isenção dessa, imagina uma família de 5, 6 pessoas podendo vir doar sangue tudo num dia só. Poxa, a gente joga o banco de sangue lá em cima e, obviamente, salva mais vidas, porque o sangue nada mais é do que uma maneira de salvar vidas daquelas pessoas que estão precisando num leito de hospital naquele momento. Vereador, e destacando que essa isenção não é o período todo, é a ida e a volta dele ao Hemocentro, né? Exatamente. Tudo isso precisa ser muito organizado, comprovado, né? Exatamente. E através de um controle junto ao Hemocentro, inclusive... Vendo se ele realmente é doador ali regular, exato. né? Ele consegue essa carteirinha, enfim, essa prova, né, de que ele foi ali fazer a doação e, obviamente, a gente tira todos aqueles que, porventura, quisessem usar esse benefício para algum outro fim que não fosse doar sangue, doar né? sangue. Vereador, uma outra proposta do senhor, ainda ligada aí a centros de saúde, o senhor determina que esses centros ofereçam um espaço físico para amamentação e fraldário. Explica para a gente, quando o senhor fala em centros de saúde, que centros seriam esses? Hospitais, unidades de saúde, clínicas? O que seria? De uma forma geral, começando, obviamente, pelos municipais, todos, UBS, UPA, enfim, hospital, é importante que as mães tenham um espaço ali para ela poder amamentar, é importante que as crianças tenham um espaço junto aos pais de fraldário, para que tenha mais conforto, para que não fique aquela situação constrangedora. A gente sabe que a amamentação ela é permitida por lei, mas tem muitas mulheres que às vezes têm um pouco de vergonha, um pouco de receio, então ter um espaço destinado para isso, acho que é o ideal. E, obviamente, traz mais qualidade e conforto para aquelas pessoas que já não estão no ambiente, de repente, que gostariam de estar, né? Num hospital, numa UPA, numa UBS. Então, acho que é uma forma da gente conseguir ajudar e também melhorar a vida dessas pessoas aí. Vivian, uma importante questão que eu queria trazer aqui.
Essa camiseta que eu estou usando, queria mandar um abraço até para o Duda. Não sei se é de conhecimento de todos aí. O Duda é um bicampeão mundial de salto à distância. Hoje ele mora aqui em Rio Preto. Participou de Olimpíadas e é um grande líder. E eu tive a oportunidade de ganhar nas semanas anteriores essa camiseta que é oficial. Então, durante uns 2, 3 anos para frente, os meninos todos da categoria atletismo da seleção brasileira estarão usando essa mesma camiseta que eu estou usando aqui, que não tem para comprar. Então, essa camiseta ela é um ícone mesmo do atletismo, porque ela é um uniforme oficial. E o Duda, com todas as suas amizades aí, que mora na nossa cidade, que fortalece o esporte na nossa cidade, é um bicampeão mundial, poxa, não é para qualquer um. Me deu, autografou e eu prometi para ele que usaria algumas vezes. Que legal. E depois eternizaria ela num quadro, colocaria no gabinete. Então, mandar um abraço pro Duda, que bacana é essa lembrança, um rio-pretense, né, um brasileiro que se destaca no esporte e representa muito bem a nossa cidade. Hoje aposentado, mas pode continuar, né, com seus ensinamentos, dando aula, ensinando a criançada aí. A parte mais educacional ligada ao esporte, né? Exatamente, que transforma vidas. O esporte muda vidas. Então, aproveitar esse meio da entrevista aqui para deixar um abraço, um registro dessa camiseta que eu estou usando aqui. Duda, tamo junto. Forte abraço. Que bacana. Vereador, o senhor falou desse encontro com o Duda, desse trabalho extra-gabinete, né? De ir até a população, de conversar com a comunidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, é o seu primeiro mandato, como que é esse encontro seu com a população riopretense? O que você sente do município, os principais anseios e os principais retornos também do seu mandato, que quem votou no senhor acaba dando esse retorno, esse feedback. Como é que é esse contato? Vivian, quando eu entrei para disputar a eleição, eu confesso a você que me deu um frio na barriga. Muito jovem, entrei para disputar com 23 anos e logo ao final tive a honra de ser eleito. O terceiro vereador mais votado da cidade, 5.602 votos, o segundo mais jovem na história do nosso município e o mais jovem dessa legislatura. Então, quando lá em outubro vencemos a eleição, a gente sentou todo mundo e eu estabeleci um tipo de trabalho em estar próximo não só do eleitorado, mas da população. Então, a gente adotou uma política de estar nas ruas, de visitar feiras, de visitar as pessoas, de visitar a casa das pessoas e ir de encontro à demanda. Não que nós vamos resolver o problema do mundo. Tenho total ciência de que não, ainda mais envolvendo política que é tão burocrático. Eu sofri muito com isso. Porque jovem, acelerado, tenho minha empresa fora daqui, queria resolver tudo do dia para a noite. Muito rápido, né? E, infelizmente, a política não é assim. Então, a gente adotou, sim, de estar indo em encontro à demanda, não ficar simplesmente dentro do gabinete e buscar, dentro das nossas limitações, resolver o problema de algumas pessoas. A gente teve, recentemente, uma obra feita através de um pedido nosso, próximo, aqui no bairro Novo José Bernardes Coelho, que era uma ponte ali que passava, que estava quase caindo, já vinha pedido há 2 anos, ela estava para cair. Nós fizemos o pedido, o prefeito foi lá, arrumou. Infelizmente, logo depois que ele arrumou, veio uma chuva e acabou perdendo 50% da obra. Ele voltou lá, reforçou a obra e, poxa, trouxe segurança para todo mundo que passa ali pela região norte. Então, essa é uma política de verdade. Fora isso, a gente tem as pautas nacionais. Eu fui eleito em cima disso, tive a honra de ser lançado candidato a vereador aqui pelo Nicolas, um deputado jovem de Minas, que luta justamente pela pauta da direita, pela pauta conservadora, que está aí diante de todas essas injustiças que têm acontecendo no nosso país, enfim. E essas pautas a gente também não pode deixar de lado. O senhor também traz para cá, debate aqui. Com toda certeza, nós vivemos sim numa cidade, mas essa cidade está dentro de um país. E se as coisas lá em cima não andam bem, com certeza aqui também não vai andar bem. Então a gente traz esse debate para a rua. Eu pude participar no dia 3/8 de uma grande manifestação que teve aqui em Rio Preto em prol dos direitos, em prol das garantias, em prol de que não aconteça no nosso Brasil as injustiças que nós temos visto acontecer. E não só isso, a gente tem trazido as pautas nacionais para dentro da Câmara, temos trazido discussões para cá, porque é uma ilusão achar que vereador é simplesmente para tapar buraco, para cortar mato, para fiscalizar. O vereador é muito mais do que isso. Nós temos o poder político na nossa mão. E se nós soubermos usar isso, a gente consegue mudar o nosso Brasil, começando aqui dentro da Câmara.
Então, foram as duas formas que nós adotamos de fazer política. Jamais deixar a municipalidade de lado, estar diante da população, ir de encontro às demandas, usar o benefício da juventude, da força, da garra, da energia, para estar em contato com a população, mas também não deixar de lado as pautas que nos elegeram, que é a direita, que é o conservadorismo, que é lutar de fato por aquilo que a gente acredita, não buscando simplesmente um país político, mas buscando que as coisas aconteçam aqui no país, aqui no Brasil, de uma forma legal, sem atropelamento jurídico, sem instabilidade jurídica, cada poder sendo respeitado pelos seus limites ali, executivo, legislativo e judiciário, sem ter nenhum tipo de atropelo. Então, nós adotamos essas duas pautas desde o início e nós temos tido bons feedbacks, nós temos tido bons retornos, as pessoas têm dito a nós, via rede social, direct, comentários, enfim, que tem muito orgulho de ter votado em mim. Então, isso não tem preço que paga. Eu não sou perfeito, não vou agradar a todos, não busquei, não entrei aqui para agradar todo mundo, mas para ser um pouco melhor do que os que estavam. E se Deus me der essa oportunidade, dentro desse primeiro mandato, dentro desses 4 anos, farei isso com toda a força, com todo afinco, porque política não é cargo. Se for cargo, tem fim. Política é missão. E se soubermos entender isso, que é uma missão, independente do que as pessoas, do que cada político acredita, dentro daquele ponto de vista dele, se ele tratar o cargo público como uma missão e não como simplesmente um cargo, não tem fim. E todas as ações feitas hoje, elas podem eternizar, elas passam, elas ecoam, elas passam até mesmo da minha geração. Um projeto de lei que eu estabeleço hoje pode durar anos. Eu posso vir a falecer lá na frente e esse projeto de lei ainda continuar vigorado. Então, é muito importante e não pode ser banalizado. A política tem que ser tratada com respeito, porque ela muda, impacta vidas e ecoa por toda a eternidade. Vereador, o senhor falou das demandas que chegam, ou das demandas que o senhor vai ao encontro, né? Agora eu quero falar um pouquinho dessas demandas na educação. O senhor apresentou um projeto que obriga a matrícula de irmãos na mesma unidade escolar ou creche. Explica pra gente como é que isso funcionaria, para quais casos seriam prioritários, né? Olha que engraçado, né? Às vezes tem uma família que tem 3 filhos. Aí, na escola que um estuda, tem vaga, no sentido de tem a disponibilidade de os outros 2 irmãos também serem admitidos ali. Porém, não tem vaga de fato, né? Ela tem a idade daquela escola permite que aqueles outros 2 irmãos estejam ali, mas ela não tem vaga para um só. Aí aquela família deixa um naquela escola, leva os outros 2 para outra escola. Imagina o transtorno em buscar, em levar. Ou se essas crianças forem com passe escolar, enfim, é uma loucura. Então a gente todo mundo busca... deve entrar no mesmo horário, né? Exato. Se for no mesmo período, por exemplo. Exato. Então a gente vê que cria uma confusão. Obviamente que não tem como o sistema público acertar e prever tudo, por isso que nós estamos aqui. Então a gente busca, na verdade, a grosso modo, de uma forma mais sucinta e simples, ajustar tudo isso. Poxa, se naquela escola estuda um da família, a gente coloca esses outros 2, tendo a possibilidade, tendo a série, tendo o ano letivo ali disponível, a gente busca ajustar para que as famílias que têm mais de um filho ou filha consiga tê-los na mesma escola para facilitar a vida, nada mais do que facilitar a vida. Ah, mas isso vai ser difícil para a Secretaria de Educação, isso vai ser difícil para os outros setores. Tudo bem, mas tem que realmente ser difícil para nós. Nós temos as ferramentas de resolver isso e tem que ser fácil para a população, que não tem todas as ferramentas que nós temos para resolver isso. Então, é um projeto de lei que busca facilitar de fato a vida das pessoas. Esse projeto, inclusive, fala, por exemplo, diante da impossibilidade, realmente, olha, não pode ser admitido nessa escola, como que a escola deve, né, providenciar aí alternativas, né? Uma escola mais próxima ou até mesmo o transporte, né? Para que essa criança, esse outro irmão, possa ir para outra escola. Exatamente. Buscando facilitar. Uma outra questão ainda também ligada ao ambiente escolar, vereador, a questão de um projeto do senhor que autoriza a prefeitura a fornecer alguns produtos, alguns acessórios que podem beneficiar os estudantes com TEA, o transtorno do espectro autista. Como é que seria isso? É o protetor auricular. Não são todos os casos de autismo que existe a necessidade de usar o protetor auricular. Por hipersensibilidade, exato, né? O barulho, o som. Eu tenho alguns amigos, né? E dentre esses amigos, 2
tem filhos com TEA e um deles tem hipersensibilidade ao som. O outro também tem, porque é uma característica do autismo, só que não é aquela hipersensibilidade que machuca, né? Então, por exemplo, esse que tem, se passa com uma moto do lado dele, é como rasgar a nossa pele. Então, nesses casos, o poder público fornecer esse protetor auricular. É um projeto que a gente elaborou ele, porém tem conversado com as mães e pais atípicos para que ele seja enquadrado da melhor forma possível. E, novamente, eu repito, não importa a dificuldade que o poder público enfrente para colocar isso em prática. Nós precisamos ajudar essas pessoas, porque nós sabemos que não é fácil. Já não é fácil você criar uma criança sem ser atípica. E você criar uma criança atípica, ela exige muito mais da sua atenção, ela exige muito mais do seu empenho com ela. Então, o poder público precisa ajudar. E é um projeto muito legal, nós protocolamos, ele ainda está não parado, mas em stand-by, porque nós estamos elaborando nessa conversa, para que ele saia daqui quase que perfeito e agradando ali todos os casos, né, que necessite do protetor auricular. Vereador, o senhor também tem propostas na área de trânsito. O senhor, inclusive, é membro da comissão permanente desse setor aqui na Câmara. E o senhor tem uma proposta ligada a uma questão muito urgente, muito debatida hoje em diversas cidades, que é o transporte de passageiros por aplicativo em motocicletas. Um projeto do senhor que vem regulamentar isso, né? Qual que é essa proposta? Algumas cidades estão enfrentando um imbróglio nessa questão, né? Um libera e barra. Esse projeto viria justamente organizar isso aqui em Rio Preto, por exemplo? Vivian, exato. É muito triste a gente olhar para as pessoas que trabalham por aplicativo, que hoje movimentam a nossa vida, principalmente nas motocicletas. Você pega o Uber aí do carro, ele usar esse Uber em cima da moto facilita demais a nossa vida, barateia, fica mais barato o serviço, né? Facilita para as pessoas utilizarem. Quando a gente fala de regulamentar, às vezes pode assustar. Nós estamos falando de imposto, nós estamos falando de prejudicar. Na verdade, não. Nós estamos falando de trazer mais dignidade para aquelas pessoas. Hoje, uma pessoa que trabalha por aplicativo, se ela bate a sua moto, maior parte das vezes essa pessoa trabalha com isso para acrescentar essa renda à sua família. Não é, alguns, óbvio, têm a sua renda principal nisso, mas boa parte deles é uma renda complementar. Trabalham em algum lugar no tempo livre, faz esse tipo de trabalho, que é digno, que é merecido. Ele vai ali e bate, ele sofre um acidente, ele, sei lá, acontece uma tragédia com ele. O que garante? Quais direitos essa pessoa tem? Hoje são muito poucos, porque não é um trabalho regulamentado. Essa é a verdade. Então a gente busca ajudar os motocas aí para que eles consigam ter mais dignidade no trabalho e levar para dentro das suas casas o sustento, a renda complementar com tranquilidade. De que se algo acontecer, infelizmente, eles estão amparados, eles têm uma lei, algo que os protege e não como é hoje, né, que estão aí trabalhando, mas quando acontece algum acidente, alguma coisa, eles ficam a ver navios, essa é a verdade. Mas o projeto ele é mais ligado à possibilidade do serviço operar e ser realizado na cidade, né? Exatamente. Esse projeto ele vem regulamentando nesse sentido, para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema com trânsito, para que não tenha nenhum tipo de problema com leis, que não infrinja nenhuma lei dentro do município. Ou que eles comecem a trabalhar aqui e depois sejam obrigados a parar. Exatamente. A gente teve um problema bastante clássico na nossa cidade, certamente as pessoas vão lembrar, logo que a Uber veio, assim, nós tivemos uma movimentação aqui no plenário da Câmara. Foi mesmo, gigante, uma discussão muito forte aqui. Foi muito forte. Por quê? Justamente por isso, né? A tecnologia veio, os avanços vieram. Obviamente que eu defendo os taxistas, que na época foi um público que se sentiu atacado, porque tem toda a regulamentação de imposto e tudo mais. Mas a tecnologia veio e a gente precisa evoluir, não dá para a gente ficar parado no tempo. E esse projeto busca justamente isso, trazer essa dignidade para a pessoa, para que ela consiga trabalhar em Rio Preto de uma maneira legal e não do formato que é hoje, né? Que ela tenha segurança jurídica para trabalhar. Vereador, queria conversar com o senhor também sobre um assunto que dominou não só a cidade, o plenário, as PPPs, as parcerias público-privadas, né? O projeto foi aprovado aqui na Câmara, a lei já foi sancionada pelo prefeito Fábio Cândido. Na opinião do senhor, como é que essas parcerias podem ajudar o município, favorecer a população? Em que áreas o senhor acredita que elas poderiam ser ainda mais benéficas, né? E como é que o senhor vê essa questão? PPP é um projeto maravilhoso, é um modelo de gestão novo que permite com que os chefes de executivos
consiga extrair o recurso de uma empresa privada, porém, o serviço ele continua sendo público. Não existe, infelizmente, existe uma narrativa que PPP é privatização. Não tem nada a ver com isso. É como se a gente fosse construir uma casa e a parceria privada fosse o pedreiro ali. Então, a gente vai construir algo. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem o Smart Rio Preto. Aqui, ao que modelo do Smart Sampa, o modelo do Smart Sampa, vai. Como funciona isso? É um sistema de monitoramento que são colocados câmeras por vários pontos da cidade com inteligência artificial, porque só a câmera não resolve, precisa da inteligência artificial para identificar pessoas foragidas, crimes acontecendo naquele momento, identificação de rosto, um carro que foi roubado, para que consiga fazer o rastreio por onde ele passou e ser interceptado, enfim, vai trazer mais segurança para as pessoas. É um investimento altíssimo, altíssimo. Então, como funciona a PPP? Uma empresa vem, ela investe nesse sentido e, óbvio, ela vai ter uma isenção no imposto, ela vai ter, a maior parte das vezes é desse jeito, ela vai fazer uma grande construção na cidade. Então, ajuda as prefeituras que teriam que arrancar esse dinheiro de algum lugar que não tem para fazer. E, na maior parte das vezes, não faz. Não só um projeto de segurança, como outras áreas da gestão pública. Então, a PPP é um projeto maravilhoso que não privatiza nada. O serviço ele continua sendo público, ele continua sendo gerido pela administração pública. Normal. A diferença é que quem executa aquela obra é uma parceria público-privada, é uma empresa privada, justamente por o município, enfim, os governos dos estados não terem recurso suficiente para executar as obras. Então, é um modelo muito bom, é um modelo atual de gestão e acho que a gente vai ter bons êxitos aqui em Rio Preto. E frisar isso, não é privatização, não se trata de privatizar, apesar de ser a favor, não sou contra privatização, acho que gera a disputa de mercado. Mas a PPP em si não é uma privatização, é um modelo de gestão atual, né? Eu que sou de direita, mas foi um modelo criado, inclusive, pelo presidente Lula lá atrás. Então, foi algo, uma das poucas coisas que, de repente, o Lula fez de bom foi a PPP que nos facilita na gestão das cidades aí. Vereador Felipe Alcalá, queria falar, senhor, a gente falando de recursos aqui, gostaria de falar com o senhor das emendas impositivas, que são aqueles recursos que os vereadores podem repassar a entidades aqui do município a fim de beneficiá-las, né? E melhorar serviços, melhorar atendimento à população. No caso do senhor, como é que o senhor imagina, quais são os critérios que o senhor põe à mesa na hora de definir quais entidades vai escolher beneficiar? Serviço prestado. Acho que tem várias entidades no nosso município, inclusive dei uma entrevista nesse sentido para um dos jornais aqui da cidade, que desde o início do ano nós temos recebido visitas no gabinete das instituições solicitando emendas impositivas, enfim. E está certo, tem que fazer isso mesmo, é papel do poder público, né? Destinar, enfim, nós temos que ajudar. Quais são os meus critérios? Impacto e serviço prestado. Não adianta a gente também destinar um recurso e não que tenha algo errado, mas que o serviço prestado daquela instituição ela não é tão assertivo no nosso município. Tá. Então precisa ter um impacto, precisa ajudar pessoas, tem que ser séria, né? A gente pesquisa, busca saber, busca conhecer, principalmente até mesmo de questões burocráticas, né, vereador? Com certeza, os históricos, né? É o meu primeiro mandato, então a gente tem que estar muito atento referente a isso, tem muita coisa que a gente está conhecendo agora. Mas eu acho que vai ser tranquilo, vai ser um processo muito fácil, que nós vamos conseguir lidar e espero conseguir ajudar, né, as instituições que vou destinar. Nós destinamos esse ano de 25, mas paga só 2026 e que essas emendas venham ajudar. É muito gratificante, né? Ver, de repente, você destina um recurso, a pessoa vai ali, compra um carro, ou você destina um recurso, a pessoa vai fazer uma pequena reforma, enfim. Imagina que maravilha, né? Você ajudar entidades, não só sociais, né? Mas a gente tem parte das nossas emendas, 50% destinado para a saúde. Exato. Então nós estamos lidando diretamente com vidas aí, com transformação de vidas. E que se alinha a muitas das propostas que o senhor faz em projetos, por exemplo. Exatamente. Né? A gente vai estar conversando, né? Vai estar tudo em sintonia aí. Vereador, estamos chegando ao fim da nossa entrevista e como última pergunta, eu queria que o senhor, né, fizesse uma avaliação do seu mandato até aqui. Quais foram as principais conquistas e quais foram os principais desafios? E o que vem por aí também. Olha, confesso que o dia que tomei posse na Câmara, deu um frio na barriga.
Porque uma coisa é você chegar, outra coisa é você se manter, outra coisa é você estar aqui dentro e fazer um bom trabalho. Então, considero um mandato vitorioso, um mandato em que não fugi de nenhum debate daqueles que infringiam valores e princípios das pessoas que me colocaram aqui, não fugi de nenhum debate que ia contra a população de uma forma geral. Então, vejo que essas são as principais vitórias. Tive 8 projetos de leis protocolados, tive a honra de ter, já logo no início, um sancionado de uma pauta que a gente defende muito, que é a defesa da vida e da família. É o dia, onde né? o dia de defesa da família e da vida, a gente emplaca isso no nosso município, o Dia Municipal. Então, me senti muito honrado por ter esse projeto aprovado pela Casa e sancionado pelo prefeito, porque é uma pauta que a gente defende, contra aborto e tudo mais, a defesa da família tradicional. Então, considero um mandato já vitorioso, fora tudo aquilo que nós temos conquistado fora, né, das questões plenárias, de projetos e tudo mais. Somando todos os feitos que nós fizemos em 6 meses de mandato, nós já estamos em 8, passaram dos 500 feitos pelas cidades, entre requerimentos, entre pedidos, indicações. Então foram muitas coisas, foi um mandato realmente atuante, um dos mais atuantes aqui dentro dos 23 vereadores, e fico muito feliz em poder falar isso. E agora o que vem para frente, certamente é muito mais aprendizado, muito mais conhecimento, mas também muito mais experiência da minha parte, podendo finalizar esse ano com, se Deus quiser, os 8 ou até mais do que os 8 projetos de leis aprovados, que vai impactar diretamente na vida da população. Tá certo. Vereador Felipe Alcalá, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos, pelo detalhamento dos projetos de lei. Muito importante passar tudo isso para a população. Eu agradeço, Vivian, e novamente agradeço a TV Câmara pela oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, este Questão de Ordem fica por aqui. Antes de encerrar, eu vou passar alguns contatos do gabinete do vereador Felipe Alcalá. O e-mail é felipealcalá@riopreto.sp.leg.br. O Instagram do vereador é @fe_alcalá. O telefone fixo do gabinete é o 3214-7772. E também tem um canal muito fácil de contato com o gabinete, que é um WhatsApp. Anote o número, é 17 991 21 0604. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você acompanha pelo nosso site, preto.sp.leg.br. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.